Neste momento eu desejo a vocês a bênção, a graça do Pai, Senhor nosso Deus, as bênçãos do seu Espírito, do seu Filho, da querida Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Borrosa, o nosso glorioso e venerável Espírito Consolador, e juntamente com as bênçãos dela, a bênção do profeta, o santo e querido irmão Aldo. E o meu voto, irmãos, é de que todos, sem distinção, estejam usufruindo e desfrutando de todas essas plenitudes dos céus. E o meu desejo é que todos estão muito bem. Que a Santa Borrosa, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo e em nome do Pai, nosso Deus, abençoe a todos. E que todos aproveitem este momento, esses minutos poucos que Deus nos proporciona. É uma oportunidade única. Por que única? Porque esta não vai se repetir. Este dia não vai se repetir. Portanto, é o momento, é a oportunidade de aproveitar tudo que podemos. Dizer a todos vocês também, com toda a convicção de fé, o Pai já designou santos e anjos para estar aqui conosco. Embora não estamos vendo, mas temos a convicção, tenho a convicção. Eu particularmente já estou sentindo a vossa presença, a presença desses santos. Antecipando também neste momento, irmãos, os meus agradecimentos a vocês pelo esforço, pela dedicação em estar na casa de Deus, estarmos juntos em uma comunhão com os céus neste momento. Por gentileza, eu convido os que estão sentados que coloquem-se em pé, aqueles que podem. Se porventura alguns dos irmãos não puder se colocar em pé, não fiquem constrangidos. Da mesma forma, Deus, com seus santos, já está te contemplando. Vamos orar neste momento, irmãos. Eu peço a todos, por gentileza, curvem sua cabeça, mãos aos céus, sentido de oração. Vamos orar. Santíssimo, querido e eterno Pai Celestial, Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só contentamento, numa só alegria, num só regozijo, Pai, e muito felizes por termos vencido mais uma semana de luta, mais uma semana de trabalho. É a razão deste momento de como estamos curvados diante do Senhor, nos dando a nós esta tão gloriosa oportunidade de poder expressar em um só pensamento, em uma só voz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a Deus pela vida, pela paz, pela vitória. Obrigado, Jesus. Mãe Virgem Maria, igualmente, muito obrigado à Senhora, Mãe querida, por fazer com que neste momento aqui estivéssemos, para poder agradecer à Senhora pela vida, pela paz, pela vitória, de termos vencido mais uma semana de trabalho. Igualmente a Senhora, a Santa Borrosa, nosso glorioso e venerável Espírito Consolador. Muito obrigado à Senhora e ao Senhor, irmão Aldo, querido profeta, profeta de Deus Altíssimo, profeta do amor,
o profeta que nos deu a honra e o privilégio de poder sentir pessoalmente as suas virtudes, as virtudes dos céus. Ó primaz, neste momento, iniciando esta reunião, eu peço ao Senhor, interceda a Deus por nós, a Jesus, ao Espírito Santo, abençoe a nossa reunião, Santo Irmão Aldo, o Senhor e a Santa Vó Rosa, todos os atos da mesma, do início ao término, para que verdadeiramente o reino dos céus seja louvado, honrado e glorificado para sempre. E assim, ó Deus, teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Hino do nosso inário, Igreja Forte, cantaremos. Amém. Por gentileza, podem sentar os irmãos. Irmãos, e a nossa reunião está iniciada para a honra e glória de todo o reino dos céus. Nós vamos, neste momento, dar sequência ao nosso trabalho e temos 2 hinos para ser cantado, hinos do inário. Eu convido a todos, aqueles que queiram, participem também deste louvor e adoração ao reino dos céus, aqueles que queiram. Quando os anjos do Senhor vêm chegando, 99. Quando os anjos do Senhor vêm chegando, santos anjos do reino do céu, comandados pela Santa Rosa, para livrar este povo fiel, para nos guardar, eles vencem o mal, exercendo todo o poder celestial. Assim protegem os que creem na palavra que esta igreja tem. A seguir, o hino de número 100, para ser santo. A base de toda vitória é a santificação, através de uma vida piedosa, de amor e de consagração. Se para ser vitorioso, santo é preciso ser. Saiba que para ser santo é preciso obedecer.
naquele dia tão glorioso que a forrosa ao céu subiu, enquanto o céu festejava, sua igreja na terra chorava, pois assim todos pensavam, porque a forrosa sucumbiu. Mas depois de algumas horas, nossa alegria
Orarei, irmãos, o futuro da nossa igreja. É dessa forma que a nossa igreja, a Igreja Apostólica, vai progredindo, vai caminhando. Parabéns à nossa irmãzinha que apresentou o hino. Eu vou transmitir para a igreja um lindo testemunho. Irmãos, observem o que é o poder de Deus. O poder de Jesus e do Espírito Santo por intermédio dos seus santos, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Que poder! Eu lendo esse testemunho, irmãos, eu fiquei pensando comigo, como que tem alguns ainda que duvida, que não acredita, que tem suas dúvidas, que tem aquela tese: será? Será que a Santa Avó tem poder? Será que o irmão Aldo tem poder? Irmãos, nós temos todas as provas, não tem como errar, não tem como ter dúvida a respeito desta igreja, a respeito a Santa Avó Rosa, a respeito o Santo Irmão Aldo. Os irmãos se lembram, há poucos dias ouvimos aquela passagem, aquele milagre que Jesus realizou àquele homem, aquele mendigo, que estava a um templo de Formosa. Quando ele se deparou ali, São Pedro e São Paulo, em que ele pediu uma esmola, e São Pedro naquele momento, olha que fé, a fé de São Pedro: eu não tenho prata e nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus Cristo, você aceita? Naquele momento ele aceitou. Porém, após o seu aceite, ele saiu todo regozijado. Quer dizer, não foi ali São Pedro que realizou propriamente ele este grande milagre. Aquele homem foi curado, aquele mendigo, paralítico. Mas foi o quê? A manifestação de Jesus. Foi o poder de Jesus por intermédio dele. Hoje, irmãos, se dá da mesma forma. Olha o que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm realizado na vida de muitos e dos senhores também. Mas alguém pode estar pensando: mas eu nunca recebi um milagre. Eu não recebi um milagre ainda da Santa Avó ou do Santo Irmão Aldo. Recebeu sim. Eu posso dizer para você com toda a convicção que todos que estão me ouvindo neste momento já foram privilegiados. De que forma? Mesmo não recebendo uma cura, diante de uma enfermidade ou diante de um acidente. Mas, meu irmão, o senhor há de concordar comigo. Só a questão do senhor estar agora, neste momento, sentado a estes bancos, já é um milagre que Deus proporcionou na sua vida por intermédio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Porque vós conheceis, vós conheceram este grande profeta de Deus. O poder de Deus, do seu Filho, o do seu Espírito manifestado na vida deles. Quantos que aqui neste momento deu um abraço no irmão Aldo? Eu dei, graças a Deus, eu dei. Não só uma, não só duas, mas foi várias.
Tive esta honra e este privilégio, assim como vocês tiveram. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês se lembram, independente da quantidade, mas se pelo menos uma vez na sua vida, o senhor ou a senhora, ou você jovem, deu aquele abraço aconchegante, naquela pequena estatura daquele homem, e o senhor sentiu algo diferente? Eu sentia. O que estava ali? As virtudes do Espírito Santo de Deus. As virtudes da Virgem Maria, que muitas vezes, ou posso até dizer sempre, ela estava ali do seu lado, com a Santa Borrosa. Que para que não bastasse, além das suas próprias virtudes, estava ali as duas rainhas, por intermédio dele, nos transmitindo o que nós recebíamos dele. Como eu recebi, como os senhores receberam. Que momento inesquecível, irmãos. Que momentos que nós tivemos. Abraçar, beijar as mãos de um grande profeta de Deus. Que honra, que privilégio. E que privilégio, e que honra que teve este casal, que vocês vão ouvir agora. A nossa irmã, a senhora Emanuele Camille da Silva de Almeida, residente em Curitiba, no estado do Paraná, compartilhou este testemunho de fé em agosto de 2025, relatando uma bênção recebida em seu favor e de sua filhinha Alice Lauren. No dia 1º de maio de 2025, com 24 semanas e 2 dias de gestação, Emanuele sentiu uma forte dor de estômago. Apesar de exames anteriores normais, foi diagnosticada com pressão alta grave e rapidamente transferida para um hospital de alto risco. Sua pressão chegou a 23/13, com risco iminente de morte para ela e sua filha. Foi diagnosticada com síndrome de HELP, uma complicação severa da pré-eclâmpsia que afeta o fígado e destrói células sanguíneas. Com apenas 40.000 plaquetas, Emanuele precisou assinar um termo de consentimento autorizando procedimentos de emergência. E durante a indução do parto, sem evolução por 12 horas, com muita fé e confiança, ela sentiu-se amparada pelos anjos de Deus. Na manhã seguinte, exames mostraram que a bebê estava bem. Um dos médicos relatou que os exames de Emanuele começaram a melhorar de forma inexplicável, suspendendo a indução para tentar prolongar a gestação. Outro médico afirmou que não havia explicação médica para a melhora e que só poderia ser a mão de Deus. Após uma semana, os exames voltaram a piorar. Uma nova indução foi iniciada, mas sem sucesso. No dia 10 de maio, foi necessário realizar uma cesárea de emergência. Apesar dos riscos de hemorragia, histerectomia e até óbito, o procedimento durou menos de 30 minutos e ocorreu sem intercorrências. Alice Lauren nasceu com 25 semanas de gestação, pesando 700 gramas. Ou seja, menos que um saquinho de sal. 700 gramas.
e com 32 centímetros. Minha mão tem 22 centímetros. Vão imaginando os irmãos. Prematura extrema. E foi levada à UTI neonatal. A nossa fé não enfraqueceu, pois tínhamos a certeza de que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estavam ao nosso lado. Alice enfrentou diversos desafios na UTI. Sofreu sepse, grave infecção generalizada, com risco de morte nas próximas 12 horas. Aos 34 dias, ainda internada, sofreu uma enterocolite necrossante, perfuração no intestino, exigindo cirurgia urgente. Apesar dos riscos, não foi necessário retirar parte do intestino, apenas a sutura. Alice sofreu um FOP cardíaco e hemorragia cerebral. Ambos resolvidos sem sequelas, e no exame pré-alta os resultados foram normais. Durante todo o processo, Emanuele e Micael, seu esposo, mantiveram-se firmes na fé, confiando em Deus, na Virgem Maria, na Santa Avó Rosa e no Irmão Aldo. A força das orações foi constante e os médicos frequentemente se surpreendiam com a evolução de Alice. Após 94 dias de internação, 51 dias entubada, Alice recebeu alta. Hoje é saudável, cheia de vida e com desenvolvimento impressionante em consultas médicas. Sua evolução continua a surpreender os profissionais da área. Emanuele encerra o depoimento expressando profunda gratidão a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, afirmando que Alice é prova viva de que a fé move montanhas. O milagre vivido por sua família é testemunho da ação divina, pela intercessão de nossos santos e em momentos de extrema fragilidade, garantindo a vida pela fé. Irmãos, impressionante. Eu vou ter dúvida? Nós vamos ter dúvida, irmãos? Se não fosse pela intercessão desses santos, se não fosse pelo poder de Deus, se não fosse pelo poder de Jesus, o que podemos falar diante disto? Decepções. É por isso que nós precisamos, irmãos, acreditar. Eu profiro novamente, acredite. Você não vai se decepcionar. Jamais. Se seguir todos os preceitos que ela, seu exemplo, o exemplo deste grande profeta, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo de Deus.
Teus conselhos tão sábios. Sim, não ouço tua voz de amor. Sim, eu sinto o teu amor por nós. Eu canto a ti, meu louvor, com todo amor e gratidão no meu coração. Amém. Aceita, ó Santa Borrosa, o nosso louvor. Este louvor que teus filhos ofereceram à Senhora. Muito obrigado a todos os coristas, todos de um modo geral. Muito obrigado pelo lindo trabalho, pelo abrilhantamento da nossa reunião. Louvando o reino dos céus e também nos preparando a nossa alma, nosso espírito para este momento. O momento é que nós vamos meditar, irmãos, refletir, se possível, as duas mensagens, se não, uma é fato. Eu convido a todos vocês, não vou pedir, porque jamais se faz necessário o silêncio, o respeito e a atenção de vocês, que vocês proporcionou até o momento. Eu antecipo, em nome da Santa Borrosa, meus agradecimentos a todos. E dizer a vocês que, irmãos, é desta maneira, é com este respeito, com essa atenção, que a mensagem vai surtir o efeito em nossa vida. Inclusive, a data que nós estamos aproximando. Uma data muito linda, maravilhosa, especial. Comemorarmos 55 anos
dia 26 de outubro. Um dia de muita festa. Um dia de uma vitória esplendorosa do Pai, do reino dos céus e dela, a Santa Vó Rosa. Quando o seu espírito chegou diante de Deus para receber a sua coroa, ou seja, o seu galardão. Galardão de rainha, galardão de espírito consolador da promessa dele, Deus, por intermédio do Filho. Irmãos, que bem-aventurança, que privilégio, que honra para nós. Eu poder dizer neste momento com muita clareza, bem-aventurados são vós, que está aproximando, que está chegando mais um ano, esta belíssima data, o 26 de outubro, o dia do Consolador. Ouçam, por gentileza, a mensagem, irmãos. Vamos transcrever a mensagem do Santo Irmão Aldo em boletim de outubro de 2010. No dia 26 de outubro, celebraremos com ações de graças o dia do Consolador, data em que a Santa Vó Rosa foi arrebatada em glória, tomando posse do galardão prometido por Jesus como Espírito Consolador. Assim, se cumpriu a promessa registrada em São João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade. A partir deste dia memorável, iniciou-se a era do Consolador, e a Santa Vó Rosa passou a usar o pastor prometido por Jesus, conforme São João. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Eu, irmão Aldo, servo e profeta do Altíssimo, conclamo os irmãos da sede das congregações da Grande São Paulo a estarem presentes na sede no dia 26, quando elevaremos nossos louvores e adoração por esta santa bendita, e participaremos do sacramento da Santa Comunhão. Peço também aos irmãos de todas as congregações que não faltem nesta data em suas respectivas congregações, pois será celebrada a Santa Comunhão e serão realizadas apresentações dos corais para enaltecer o dia do Consolador. A comemoração dessa data tão importante. A Santa Vó Rosa é um tesouro riquíssimo de amor e bondade, uma dádiva dos céus. Ela é a manifestação da misericórdia de Deus e do seu Filho Jesus, como está escrito. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Observem. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia de Deus não tem fim, irmãos. Renovam-se a cada manhã. Porém, ouçam bem. Ouvistes que, na verdade, a misericórdia de Deus e de Jesus e do Espírito Santo, hoje, diante do que Jesus deu a ela em nome do Pai, a misericórdia da Santa Vó Rosa não tem fim. Mas tem limite. Tem limite, irmãos.
Por que eu posso dizer desta forma? Se não tivesse, não precisaria da igreja. Não precisaria ele ter vindo e enfrentar o que ele enfrentou. Um sacrifício. Sangue derramado. Sofrimento. Calúnia. A dor. Senão, não tinha sentido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, mas tem limite, irmãos. Tem limite a misericórdia de Deus. Ele pede, ele ensina, ele tem doutrinado desde do primeiro profeta. Ele tem feito a sua parte, mas levar para a sua glória, como ele nos dá a oportunidade, ele não quer levar amarrado. Ele não quer levar obrigado. Ele quer que nós recebamos dele o que ele tem nos prometido por intermédio do seu Filho. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não foi isso? Porém tem limite. E nós não podemos, irmãos, fazer com que este limite chegue ao topo. Certo, irmãos? Ela, a Santa Vó Rosa, alcançou a glória de ter um espírito semelhante ao de Jesus, para ser vida, consolo, paz e alegria aos que buscam refrigério para as suas almas. Como espírito consolador, a Santa Vó Rosa exerce funções em nome de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Transmite fé e confiança, como ensinado em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé é o firme mandamento das coisas que se espera. A minha fé, a nossa fé, irmãos, está dizendo o quê? São coisas que nós esperamos. Olha a semelhança, ou melhor, precisamos viver a semelhança deste casal, deste milagre, pois a nossa fé, então, é um fundamento da coisa que eu quero ser feliz. Eu quero estar de bem, eu quero ser vitorioso, eu quero vencer o inimigo, aquele que é inimigo de Deus, aquele que é inimigo do seu Filho, aquele que é inimigo dos seus santos, aquele que foi inimigo no corpo, aquele que é seu, é o nosso inimigo. Então, irmãos, eu espero de Deus, eu quero de Deus. Eu tenho que ter nós temos que ter este propósito. Nós queremos de Deus a vida, a salvação da alma. Morar com Ele, Ele está nos dando esta oportunidade. Esta é a fé. Eu preciso acreditar na Santa Vó Rosa. Não adianta eu viver aqui tantos e tantos anos, mas até então eu tenho a cratese dentro de mim. Será que o irmão Aldo é vivo? Será que o irmão Aldo, ele é um santo? Será que a Santa Vó Rosa é uma santa? Irmãos, nós temos provas. Isto é dúvida. Esta palavra será, ela tem que ser tirada do nosso viver. Ela tem que ser tirada da nossa vida. Será, ou nós somos ou nós não somos.
Nós não andamos, irmãos, em duas canoas. Nós não podemos ficar em cima do muro. É perca de tempo. É perca de tempo, meus irmãos. Eu preciso aceitar, eu preciso crer que ela é a promessa de Jesus, que ela é uma das mais gloriosas promessas de Deus. Substituiu seu filho, irmãos, substituiu seu filho, como ele que era e será eternamente um consolador, pois haveria outro semelhante a ele, irmãos, e que aquele vencedor se assentaria no seu trono diante de Deus, como ele venceu e se assentou. Ela foi a vencedora. Ela foi a vencedora. Nós não temos dúvida disto. Ele revelou, irmãos, observem a perfeição de Deus e o amor de Deus para conosco, para com a humanidade. Ela partiu, ela foi, venceu o seu tempo, ela pediu para Deus. E agora? E agora? A avó Rosa morreu. O que nós vamos fazer agora? Era esta a indagação do povo, dos pastores. Mas se esqueciam que Deus é Deus, que o projeto de Deus estava completo, era perfeito, como sempre foi e sempre será. E aí, o corpo dela ainda sendo velado, estava lá, por 3 dias ficou. E ali, choro e lamentações, porque ela era muito amada. Esqueceram, irmãos, que Deus é Deus. E ainda o corpo dela sendo velado, Deus já concluindo o seu projeto. Um projeto maravilhoso, um projeto especial. Estava por vir uma pessoa que jamais aqueles que o conheciam, nada mais, nada menos como um simples e humilde motorista dela mesma, da missionária e do bispo Eurico Mascotino. Aquele que, quando os seus membros chegavam, o ministério chegava para as reuniões, se encontrava com aquela pessoa de uma pequena estatura, como vocês conheceram, e estava ali sempre ao adentrar do templo, com seus braços cruzados, humilde, contemplando. Ninguém jamais imaginava que aquele simples motorista seria um grande profeta de Deus. Seria um porta-voz do Criador, meu irmão, minha irmã. Seria um intermediário, iria revelar quem que era aquela, quem foi aquela, quem seria aquela que ainda estava com seu corpo exposto na sede da igreja. E aí, após seu sepultamento, a palavra de Deus veio por intermédio daquele que seria o seu porta-voz, seu grande profeta, que iria profetizar quem que era aquela Rosa do bairro do Tatuapé, o consolador da promessa de Jesus. E assim foi anunciado do púlpito pelo bispo, que a Santa Avó Rosa, a Senhora Rosa, dali então, doravante, seria a grande bênção que Deus estava concedendo à Igreja Apostólica. A Santa Avó Rosa, que daí então passou a ser chamada de Santa Avó Rosa. Irmãos, voltando um pouquinho, bem rápido, eu não posso deixar para trás
o porquê nós precisamos respeitar este profeta. Porque ele é digno de respeito e de amor. Quando o corpo dela velando, ele recebeu a incumbência de Deus, que ela veio não jamais como Rosa, mas sim como Santa Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Ela se manifestou diante dele porque ele estava dentro de um dos carros da igreja, que era usado para o trabalho, porque até então, até o momento, era um simples motorista. Aldo, eu preciso de ti. Naquele momento ali, ela passou a ele os seus dons e o pedido, a mensagem de Deus, que ele seria um grande profeta, que ele seria o grande pastor da promessa. E para que não bastasse, o porquê, irmãos, eu respeito, nós precisamos, nós que conhecemos a verdade, ele é digno deste respeito. Não foi bastante só ela, a Santa Rosa, para retransmitir a palavra de Deus. Minha serva, mãe do meu filho, acompanha minha serva Rosa. Na vossa imaginação. Que momento, irmãos. Vamos imaginar neste momento, aquele momento ali, ele dando um cochilo. E de repente ele abre os seus olhos e contempla ali a sua tia, e contempla ali a Virgem Maria. Que cena, irmãos. Eu vou ter dúvida? Eu vou ter dúvida desta passagem, deste momento, e do que ele fez para os senhores, do que ele fez para mim? Porque eu devo a minha vida ao santo irmão Aldo. Eu devo a minha vida ao irmão Aldo. Óbvio, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Porque nos céus existe uma hierarquia, irmãos. Glória a Deus Pai, ao Espírito Santo, ao Filho Jesus, à Mãe Virgem Maria, a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo. Mas para que eu tivesse aqui hoje diante de vocês, precisou que ele fosse manifestado como um grande profeta de Deus. Porque se não fosse a sua qualidade, a altura que ele estava, para poder, à semelhança dela, a Virgem Maria, como recebeu a presença do anjo Gabriel. E aí, ele receber o que ele recebeu, a mãe de Jesus Cristo, a rainha dos céus, que teve participação desde o projeto, desde as profecias dos profetas, inclusive Isaías. Uma coisa maravilhosa, irmãos, que nós não podemos desperdiçar. É a razão de eu respeitar o irmão Aldo, de eu respeitar e amar e dever a minha vida em nome de Deus a ele, porque foi por intermédio dele que hoje eu sei. Se alguém me perguntar aí fora quem é essa Santa Rosa, eu tenho sabedoria, porque ele me deu o conhecimento. Quem que é o Consolador da promessa de Jesus? Ela testifica a fé dos seus filhos diante de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Realiza obras maiores, conforme São João. Ele disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai.
Isso foi Jesus falando e São João registrou. Ela é a continuadora do ministério de Jesus, pois recebeu autoridade espiritual para guiar e santificar o povo de Deus. A Santa Vó Rosa é o meio pelo qual o Espírito Santo fala à igreja, ensinando o caminho da justiça. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Usando-me, irmão Aldo, no dom da revelação, ela dirige o povo e envia santos e anjos para guardar os fiéis, para guardar os senhores, para nos guardar, irmãos. Ela coopera com Jesus na salvação dos que estavam mortos em seus pecados, dando-lhes nova vida por meio da fé no Evangelho do Reino dos Céus. O preparo espiritual da Santa Vó Rosa foi perfeito, como o de Jesus. E o mesmo aconteceu comigo, irmão Aldo, pois fui preparado à semelhança do Espírito dessa santa para representá-la e transmitir a sua vontade. Desde 1970, quando a Santa Vó Rosa subiu aos céus, a Igreja Apostólica cresceu extraordinariamente. De uma pequena sede da rua Tuiuti, passamos a ter um templo próprio, escritório funcional e centenas de congregações. O programa A Hora Milagrosa se expandiu, cumprindo as palavras de São Marcos ao dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Tudo isso foi possível pelo direcionamento da Santa Vó Rosa e pelo meu ministério profético. Comemoremos o Dia do Consolador com louvor e gratidão. Que as famílias apostólicas e os jovens glorifiquem a Santa Vó Rosa por sua vitória e por ser nosso Consolador. Sejamos gratos a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus e à Mãe Virgem Maria por nos concederem essa santa gloriosa e pelo meu ministério como seu sucessor. Toda honra e glória e louvor sejam dadas ao Pai Celestial e a todos os seus santos, hoje e sempre. Amém. Os irmãos ouviram esta linda mensagem ao Dia do Consolador. Irmãos, eu quero encerrar neste momento a reunião. Eu peguei aqui palavra de Jesus, Ele mesmo em pessoa. Ouça por gentileza. Eu sou a luz que vinha ao mundo, Jesus, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Ele falando, irmãos. Jesus Cristo falando. Porque o motivo que ele é a luz e ele veio no mundo. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crerem, eu não julgo. Jesus, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Eu sei que o mandamento é a vida eterna. A vida eterna. Portanto, o que eu falo
Eu falo como o Pai me tem dito. Onde que eu quero chegar com esta palavra de Jesus? O que ela falou, o que ela fala, o que ele falou, foi em nome dele, o que ouviu dele, Jesus. Ele foi muito bem claro: o Consolador falará o que ouvir de mim e do meu Pai. Este Consolador não vai falar o que quer, não vai falar o que ela pensa, não vai falar o que se desejar falar, mas sim tudo que ela nos falou, ouviu dele. E com isto foi 16 anos de aprimoramento, falando com ela e ela doutrinando a igreja por meio dele. Porém, ouvimos a sua voz por meio deste grande profeta. E tudo quanto ele fez, tudo quanto ele falou, tudo quanto ele retransmitiu, ouviu dela e de Jesus. Não foi por conta própria. Porém, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá Deus se não for por Ele. Ele que proferiu, Ele mesmo, Ele próprio. Agora, nesses dias, não só eu, como todos os meus colegas mensageiros que sobem neste púlpito, podemos falar sem medo de errar, convicto do que aprendemos, do que sabemos e do que somos convictos a respeito à missão profética da Igreja Apostólica. Jesus, sua mãe, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles são o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai se não for por eles. Amém? Por gentileza, fique em pé. Chegamos ao final, irmãos, da nossa reunião. Muito feliz, muito grato a todos vocês, aos internautas também, aqueles que nos deram a oportunidade. E eu esqueci no início de falar uma coisa para vocês. Irmãos, foi um prazer, uma satisfação, essa escala, estar aqui com vocês. Até então, confessar diante de todos, diante do tempo, estava com muita saudade de todos. Tá bem? Que a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, abençoe grandemente o ministério do geral, vocês coristas, que são as pérolas da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tá bem? Curvem sua cabeça. Santíssimo Deus, querido e eterno Pai Celestial, Senhor Deus, não há palavras no momento para expressar o que eu sinto, o que eu estou sentindo. Diante do que o Senhor nos proporciona no transcorrer do nosso trabalho, das nossas reuniões, sentimos a Tua presença, Pai, por intermédio dos anjos e dos santos que o Senhor designam para estar nos abençoando. Muito obrigado ao Senhor, ao Teu Espírito, ao Teu Filho querido, o nosso amado Jesus, nosso Mestre, nosso Rei. Mãe, ó Mãe querida, Maria Santíssima, amamos a Senhora muito, do profundo da alma e do Espírito. Por tudo quanto a Senhora o fizeste, até mesmo um sacrifício, porque também a semelhança do Teu Filho, o sacrifício da Senhora foi muito grande. Muito sofreste, mas a Senhora sabia que tinha um motivo e que
era por uma causa muito especial. A causa era nós, teus filhos. É este povo especial, zeloso de boas obras, que curvados estão neste momento diante da Senhora, da Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, e diante do Senhor, querido irmão Aldo, profeta do amor. Nós amamos o Senhor. As nossas vidas, em nome de Deus, em nome de Jesus e do Espírito Santo, em nome da Virgem Maria, devemos ao Senhor, profeta glorioso. Suplico neste momento que o Senhor os abençoe a todos, os nossos irmãos, amigos, internautas, intercedendo a Deus e a Jesus com a Santa Avó Rosa para conosco, para com esse cujos nome está nesta caixa de pedido de oração. Que a bênção também seja dada. Pai Santo, e com isto, teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, para todos os séculos dos séculos.